Amém, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós somos, num dos discipulados que nós fizemos, nós aprendemos que nós somos uma comunidade de celebração e nós estamos em festa, amém? Nós estamos em festa. E uma coisa muito interessante é que na antiguidade, quando os povos ganhavam uma guerra, eles faziam uma festa. E o som da festa podia ser ouvido a quilômetros de distância, de tão barulho, de tanta alegria que aquelas pessoas faziam porque elas haviam ganhado a batalha. Nós estamos em festa, amém? Nós estamos esperando o nosso Senhor Jesus. Nós estamos caminhando para Nova Jerusalém. Por isso que nós fazemos esse barulho aqui mesmo, sabe? O povo passa aqui do lado, ouve esse som dessa festa aqui, às vezes não entende. Mas é porque nós estamos felizes. Porque nós somos salvos por Jesus. E não tem nenhum motivo que nos cause mais alegria do que esse. Amém? Glórias a Deus. O pastor, ele começou esse culto falando a respeito resgatando um tema que foi pregado semana passada. A respeito de despertarmos. É hora de despertar. E o tema que Deus colocou no meu coração é impressionante porque eu não conversei com o pastor, não pedi sugestões. Quando ele me falou, a pregação já estava praticamente pronta. Mas o tema da ministração de hoje é por que as pessoas desistem. No domingo passado foi dito que nós precisamos despertar. E hoje, o que o Espírito Santo quer tocar nos nossos corações são os motivos, as razões pelas quais nós desistimos. Por que nós abandonamos a caminhada cristã? Por que nós deixamos de lado o nosso principal motivo da nossa existência, que é o nosso Senhor Jesus? Ou porque muitas vezes alguns nem começam a sua caminhada? Porque as pessoas desistem. E é interessante porque nos últimos dias Deus tem ministrado no meu coração a respeito da situação em que as pessoas se encontram. E eu tenho percebido nos últimos dias algo muito comum entre todos nós. Aqui eu vejo muitos rostos diferentes, pessoas de famílias diferentes, de fisionomias diferentes, de belezas diferentes, uns mais, outros menos, mas existe um ponto em comum. Eu pedisse para cada um vir aqui na frente e falar algo que o feriu, algo que em algum momento causou alguma tristeza e que até hoje às vezes lhe prejudica na caminhada ou que às vezes impede de seguir. Eu tenho certeza que todos aqui teriam algo para dizer. Somos diferentes, somos de lugares diferentes, mas existe algo em comum em nós. Todos nós somos iguais nesse ponto, porque todos nós temos algo que nos feriu um dia, que causou marcas em nós. E o problema é que muitas vezes essas marcas, elas nos impedem de caminhar. Se a gente parar para pensar na anatomia do ser humano, nós, se sofremos alguma lesão, dependendo do grau que essa lesão ela atingiu o nosso corpo, nós precisamos imobilizar o membro que foi ferido. Eu lembro quando eu era mais novo, eu jogava basquete. Pode parecer que não, mas eu jogava basquete. E eu tive que parar 6 meses de jogar, porque eu tive uma tendinite no meu calcane direito. E o médico falou assim, olha, você tem que parar 6 meses, porque se você não parar 6 meses, você vai romper o seu tendão. E aí você vai ficar mais de 1 ano parado, sem poder jogar. Então eu precisei ficar parado durante 6 meses. Percebam? Uma dor, uma ferida no meu corpo, um problema de saúde que me fez parar por 6 meses com aquilo que eu mais gostava. Estou dizendo isso para provar para vocês, irmãos, que existem coisas que podem acontecer em nossas vidas, que podem impedir a nossa caminhada, que podem nos prejudicar ao longo da nossa caminhada com Jesus. E dentre essas coisas que nós ouvimos muitas coisas a respeito das pessoas, frustrações no trabalho, frustrações ministeriais, são exemplos de coisas que frustram muitas pessoas.
entes queridos que nós, porventura, viemos a perder, é algo também que fere muito e que marca muitas pessoas. Falta de provisões básicas são coisas que afetam e que prejudicam muito as pessoas nos nossos dias. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo quer nos ensinar esta noite é se de fato aquilo que nós temos nos queixado, aquilo que de fato nós temos argumentado com Deus, que tem nos impedido de continuar a nossa caminhada, será que de fato é isso que tem nos impedido? Ou será que nós estamos ignorando fatores mais profundos e que nós não temos dado a devida atenção? Será que o nosso problema é a falta de dinheiro ou pode ser uma má gestão dos nossos recursos? Será que o nosso problema é a falta de dinheiro ou será que nós embalamos nesse modo de vida consumista, onde eu sempre preciso ter o último carro, a última casa, o último iPhone, o último computador, e muitas vezes o que eu ganho não dá conta, e aí eu acho que eu não tenho dinheiro? Será que o problema é o nosso cônjuge? Ou será que nós não aceitamos ser contrariados dentro das nossas casas? Será que o problema é o meu pastor, é o meu líder, ou eu sou orgulhoso? Estou movido mais pelo ser visto do que pelo serviço ao reino. Percebam como várias coisas nós podemos apontar como queixa pelas quais nós estamos feridos, mas me parece que outros fatores mais profundos que nós negligenciamos no nosso dia a dia podem estar nos fazendo parar, diminuir a nossa velocidade ou até mesmo interromper a nossa jornada com Cristo. E a pregação de hoje é justamente para nós tratarmos dessas questões. Por que as pessoas desistem? Por que nós temos parado no meio do caminho? Ou porque muitas sequer começam algo em sua vida? E o texto que vai nos ajudar, peço para que todos abram, é Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Gente, de verdade eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui. Estava com muita saudade dessa igreja. Eu viajei para Araraquara, eu não sou rico, mas eu viajei para Araraquara. Belas praias em Araraquara. Um cheiro de laranja. Quem não sabe, Araraquara é a terra da laranja. Tem a Cutrale lá, a fábrica da Cutrale. Exporta laranja para o mundo inteiro. Minha esposa foi comigo, passou a semana toda. Nossa, essa cidade tem cheiro de laranja. Daí tem mesmo, né? Então, eu estava com muita saudade, de verdade. E a gente até tentou planejar lá ir para Ribeirão Preto, mas estava chovendo muito em Araraquara, não sei nem se vocês viram as notícias, mas estava perigoso para aqueles lados, por causa da chuva. E aí a gente acabou não viajando, mas a gente queria ter ido na igreja missionária lá em Prudente, que é a da Central 3, que é a igreja... É Ribeirão Preto, desculpa, falei errado. Eu falei que cidade? Prudente. Medeiro, você corta, hein? Ribeirão Preto. Fica 1h, 1h30 no máximo, chutando alto de Araraquara. E a gente queria ter ido lá na igreja missionária, lá conhecer essa igreja, né, que tem como banda o Central 3. Mas aí eu vi pela internet o culto e tal, bem legal também. Mas eu confesso pra vocês que eu sou clubista, hein, meu? Eu amo demais essa comunidade aqui, cara. Não... Viva a comunidade. Amém? Essa igreja é demais, cara. Amém? Todos abriram? Tava enrolando vocês pra vocês abrir. Hebreus capítulo 12, a partir do primeiro verso. Vou ler aqui na minha versão, NVI. Nós vamos ler até o versículo 13. Um pouquinho extenso, mas é importante nós lermos a Bíblia, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé,
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Até aqui. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração para nós falarmos a respeito do porquê as pessoas têm desistido. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vemos que o escritor da carta de Hebreus, ele está comparando a vida cristã a uma grande corrida. Na Grécia Antiga, nós tínhamos o que nós chamamos hoje de Olimpíadas do Mundo Antigo, onde algumas modalidades esportivas eram disputadas entre as cidades-estados. Então, Corinto, Olímpia, Éfeso, enfim, a Esparta, Atenas, cada cidade-estado grega escolhia os seus atletas, e então esses disputavam os Jogos Olímpicos, em troca de uma coroa de louros e algumas regalias que poderiam perdurar até o fim das suas vidas. Estátuas eram construídas em nome desses campeões. E aqui o escritor da carta está comparando então a nossa vida, a vida cristã, com uma dessas esportividades da Grécia Antiga. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas já ouviram falar do Usain Bolt? Aquele que faz um sinal do raio. O maior atletismo, um dos maiores, corredores do atletismo mundial. Se eu não me engano, uma corrida dele aí de 100 metros dura 12, 13 segundos ou até menos, todos atualizados. Mas ele corre muito, em média uns 30 km por hora. Um ser humano correndo isso é muito. E o que nós podemos tirar do texto e trazer aqui para nós, irmãos, da nossa aplicação, é que às vezes aquilo que pode nos fazer desistir e abortar a nossa caminhada cristã no meio do caminho, é que nós não temos entendido onde nós temos nos colocado, aonde Deus nos colocou. Infelizmente, percebendo algumas pessoas, o comportamento de alguns cristãos, me parece muito mais que nós estamos achando que nós fomos para a Disneylândia do que para uma corrida, ou para uma guerra, ou para um deserto, porque são essas as analogias que a Bíblia utiliza para falar da vida cristã. Ora, a Bíblia nos assemelha com soldados em uma guerra. Ora, a Bíblia nos assemelha a peregrinos em um deserto. Ora, a Bíblia nos assemelha como competidores em uma corrida. Mas a Bíblia nunca nos assemelhou com algo... Não sei se vocês já ouviram aquela cantiga, mas quando eu era criança eu ouvia muito. Eu vou passear no parque enquanto seu lobo não vem. E nós estamos saltitando pela floresta, achando que a vida que nós levamos com Cristo é algo, sabe,
desprovido de barreiras, dificuldades, problemas, lutas. E quando elas vêm, nós não sabemos o que fazer, porque nós estamos sendo doutrinados a pensarmos que a vida cristã são flores. Não nego que não existem momentos bons e muitas flores na caminhada cristã. Mas a caminhada cristã não é feita somente disso. Nós estamos olhando para um texto onde o escritor nos diz que a vida é uma grande corrida. E essa corrida, ela não é disputada sozinha. Nós não estamos correndo sozinhos. Mas também nós não estamos disputando uns com os outros. Na minha raia, aonde eu corro, à minha esquerda não está a Mariane, a minha esposa. À minha direita não está o pastor, ou a Bruna, ou o Vitor. Não são vocês que estão disputando comigo para ver quem chega mais rápido, ou quem chega mais inteiro. Cada um está correndo a sua própria corrida. Mas você não está correndo sozinho essa corrida. A Bíblia nos aponta que existem adversários que estão disputando contra nós. E um desses adversários, ele é terrível. E a Bíblia chama de Satanás. Esse é o nosso adversário. É ele quem está correndo, disputando, querendo nos alcançar para nos destruir. Na grande corrida da vida, na outra raia, além de Satanás, nós temos o pecado, que quer nos dominar, que quer nos impedir de prosseguir essa caminhada. Na outra raia, nós temos o sistema desse mundo, que tenta nos enganar constantemente com suas histórias, suas fábulas, suas filosofias, sua ciência, seu modo de ver o mundo. Nós não estamos correndo sozinhos, assim como aqueles atletas que disputavam essas Olimpíadas não corriam sozinhos, mas possuíam seus adversários. Nós temos 3 poderosíssimos adversários querendo nos tragar. E muitas vezes nós ainda não nos damos conta da corrida que nós estamos participando. E por isso nós temos desistido. E por isso tantos têm caído, porque ainda não se deram conta de que precisam correr mais do que os seus adversários. Nenhum atleta, irmãos, ganha uma corrida se ele não for disciplinado. Pode parecer que não, mas um dia eu já fui um atleta. Hoje está um pouco diferente o meu físico. João Vitor está aí? Está aí o João Vitor, não? O irmão da Maria Clara? Não está, né? Não. João Vitor, se eu não me engano, não toma refrigerante. A gente fez uma confraternização dos jovens, ele foi jogar futebol, ele tirou a blusa assim, ó. O menino é fibrado. O menino é atleta. Dá para você contar os gominhos da barriga dele assim, ó. Forte, alinhado. Certo? Não toma refrigerante. Atletas que não possuem disciplina não chegam ao pódio. Será que nós temos sido atletas disciplinados? Ou melhor, será que nós nos demos conta de que nós estamos correndo uma corrida? Esse é o primeiro grande motivo, irmãos, que muitos têm caído e muitos têm fracassado na vida cristã. Não se deram conta dos seus adversários. Não têm sido disciplinados. Se você pegar mais uma analogia do corpo humano, o pastor uma vez conversando com ele fez uma analogia do corpo humano que eu achei muito legal. E aí eu falei assim, poxa, legal, o corpo humano sempre tem coisas para nos ensinar, né? Se você machucar um músculo e você imobilizar ele durante muito tempo, a hora que você tira as ataduras, né, você desimobiliza esse músculo, ele está o quê? Atrofiado, enrijecido. E aí você tem que fazer uma fisioterapia para aos poucos o seu músculo ir soltando,
para aos poucos o movimento ir voltando. Percebi que os movimentos do Xavier já tá bom, né? Que ele deu uma no Murilo ali, na hora que ele chegou, o Xavier já tá com o braço bom. Mas a vida cristã é assim, irmãos. Se nós não formos disciplinados, se nós não mantivermos o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma em constante movimento, nós estaremos atrofiados e não conseguiremos correr essa jornada que Cristo nos chamou para corrermos. E aqui não tem faixa etária para você se dar conta disso. Quanto mais cedo você perceber que existe uma grande disputa a ser travada na sua vida, quanto mais rápido, mais cedo você entender que você precisa acordar para esse estilo de vida que a Bíblia chama o cristão para viver, maiores serão suas chances de concluir a sua caminhada. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Segunda questão que nós vemos aqui no texto, que fazem com que as pessoas desistam, ou sequer comecem a sua jornada, são os obstáculos dessa corrida. Eu não sei se alguém já te avisou, mas se você escolheu o cristianismo para ser uma religião, assim, para te trazer, sabe, acho que eu vou lá ouvir de Deus, naquela igreja. Ah não, a gente precisa ter uma espiritualidade, né? A gente precisa, sabe, porque a nossa vida é alma, corpo, espírito, e a gente precisa cuidar do espírito, né? Então eu preciso ir para a igreja, eu preciso sabe, porque lá é um lugar de paz. Lá é um lugar onde eu encontro paz. Irmãos, se esse é o único motivo pelo qual você escolheu essa religião que nós chamamos de cristianismo, desculpe, mas você escolheu uma das piores religiões para te fornecer isso. Porque se tem uma coisa que o cristianismo nos oferece, são batalhas, são lutas, diárias inclusive, diárias, sem descanso. A nossa batalha, ela começa no momento que Jesus te chama e ela só vai terminar na hora que Jesus te recolher. A vida cristã, para os moldes que essa humanidade enxerga a religião, talvez é melhor você escolher outra. Desculpa falar isso aqui do púlpito, pastor, mas melhor você escolher outra religião, porque o cristianismo possui diversos obstáculos. E de acordo com o texto que nós lemos, nós temos o autor dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Olhemos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que pela alegria que estava proposta suportou a cruz e está à destra do Pai, suportando tamanha oposição de pecadores. Nesse fragmento de versículos que nós acabamos de ler, nós vemos pelo menos 3 obstáculos da nossa vida cristã. E o primeiro grande obstáculo, que muitas vezes fazem com que as pessoas comecem a parar e a diminuir o seu ritmo e aos poucos irem abandonando a corrida, irmãos, é o pecado. O pecado que, na versão da outra Bíblia que eu tenho, diz que tenazmente nos assedia, desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Sabe o que me dá a entender aqui? Que o pecado é uma espécie de imagine uma teia de aranha. A hora que você cai, você vê o bichinho caiu na teia, ele começa a se debater, e quanto mais ele se debate, mais o quê? Mais ele se embaralha, mais ele se envolve, mais aquela teia vai se aderindo a ele. É assim que o autor está tratando um dos obstáculos das nossas vidas. O pecado que tenazmente nos ascendia, tenaz, tem aquela cola tenaz, né? Tenazmente, o que é tenaz?
é uma coisa que adere, é uma coisa que gruda, é uma coisa que cola em você e você não tem uma dificuldade tremenda de tirar, porque a hora que você tira com a mão, ele gruda onde? Na sua mão. E aí você tenta tirar com a outra, gruda na outra. A Bíblia está tratando o pecado como algo que nos cerca, que nos assedia, que está ao nosso derredor a todo momento. E como Deus diz a Caim, o pecado sempre está à sua porta. Cabe a você dominá-lo. Conheço muitas pessoas que iniciaram sua caminhada cristã, sabe, corrida de 100 metros, rápido, mas foram parando, foram desistindo, foi diminuindo a velocidade, porque foi se embaraçando com esse negócio chamado pecado. Tem uma frase que é muito triste, quando eu ouvi essa frase eu fiquei muito triste, de um jovem que eu conheci há 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Prudente. E ele disse assim: olha, Daniel, eu vou viver do jeito que eu estou mesmo, porque eu já sei que eu vou para o inferno, então eu vou viver assim. As pessoas, não tendo mais forças para se libertar do pecado, preferem viver uma vida de 70, 50, 60, 80 anos, felizes, porque já não conseguem mais se desvencilhar, ou não querem mais se desvencilhar do pecado que se embaraçou e grudou e impediu essa pessoa de prosseguir a sua jornada. A Bíblia nos fala que o escritor aos Hebreus diz que nós precisamos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Esse é o segundo obstáculo da nossa caminhada, irmãos. Não podemos perder Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Sabe quando você começa a perder Jesus de vista? Quando você começa a olhar demais para a pessoa que está da sua direita, para a pessoa que está da sua esquerda. Quando você começa a olhar demais para quem está aqui segurando esse microfone, que também é pecador. E aí quando você começa a perder Jesus de vista, você começa a olhar, sabe, mas e o irmão lá, né? Mas o som é alto, né? Mas pastor não me cumprimenta. Mas você viu lá o baterista fez isso e aquilo, meu Deus, o baterista. Vou para outra igreja. Aí que nem o pastor fala, né? Você sai daqui, você vai estragar outra igreja, né? Que é que nem o pastor Douglas Gonçalves fala, né? Se você encontrar uma igreja perfeita, faz um favor, não entre nela, porque você vai estragar ela. Então, nós perdemos Jesus de vista quando nós começamos a olhar demais para as pessoas e para as coisas que estão nos rodeando, e nós acabamos nos desiludindo da caminhada cristã, irmãos. Tem pessoas próximas a mim que infelizmente se desiludiram, porque olharam demais para as pessoas, perderam Jesus de vista, deixaram de olhar para o autor e consumador da sua fé, e abandonaram já a sua caminhada. Certa vez eu ouvi uma história de um membro de uma igreja que falou assim: pastor, eu quero sair da igreja. O pastor falou: muito bem, você não é obrigado, né? Se a gente ficar triste, você vai sair, mas antes de você sair, eu preciso que você faça uma coisa. Eu preciso que você vá lá no fundo da igreja, que você enche um copo d'água até a boca, e eu preciso que você dê 20 voltas ao redor da igreja, mas não pode derramar uma gota d'água. Você fazendo isso, você pode ir. Aí o cara falou assim: mas só isso que eu preciso fazer? E aí eu estou liberado, pastor? Está liberado. E aí foi, encheu o copo e deu as suas voltas ao redor da igreja. Chegou para o pastor, entregou o copo, falou: pastor, terminei, tá? Estou indo embora. Concluí aí o que o senhor pediu. Mas você não derramou nenhuma gota d'água? Não derramei, pastor. Fiquei focado aqui no copo. Muito bem. Antes de ir embora, me responde uma coisa.
Quantas pessoas você viu fofocando? Quantos irmãos aí, desses que você reclama aqui para mim, você viu mentindo? Enquanto você dava a volta, quantas pessoas você viu fazendo tudo aquilo que você tem reclamado? Nenhuma, né, pastor? Eu estava focado no copo, o senhor falou que não podia derramar uma gota. Então, é justamente isso que você precisa fazer na próxima igreja que você for. Foca em Jesus. Não perca o autor e consumador da sua fé de vista, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós estamos indo. É para a Nova Jerusalém que nós estamos indo. Não é ao encontro de homens, mas é ao encontro do nosso próprio Senhor. Não deixe que os meus erros, não deixe que o erro de outras pessoas impeçam você de um dia conhecer face a face o seu Jesus. Terceiro obstáculo. O texto nos diz que, diante da alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz e a oposição dos pecadores. O meu e o Senhor de cada um de vocês aqui hoje sofreu por causa dos nossos pecados. Alguém aqui consegue imaginar o Deus criador de todo o universo, um Deus que criou todas as coisas, que é todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus grande e poderoso do tamanho do nosso, se reduzir à forma de um ser humano e morrer nu em uma cruz? Será que todos nós já paramos para imaginar o que o nosso Senhor suportou por nós? O tamanho do sofrimento que o Deus Santo, um Deus justo, um Deus como o nosso, se sujeitou pela alegria que lhe estava proposta. E a alegria que estava proposta para ele era ter um povo que o adorasse por toda a eternidade. O que motivou Jesus a seguir aquela via dolorosa carregando a sua cruz e ser pendurado em um madeiro nu, foi a promessa que Deus Pai tinha para ele, de subjugar todas as coisas ao seu domínio e conquistar para ele um povo que o adoraria por toda a sua eternidade. Foi isso que o nosso Senhor Jesus suportou. A cruz era o jeito mais terrível de se morrer, irmãos. Romanos, um cidadão romano, para você ter uma ideia, era proibido de ser crucificado. A crucificação era só para escravos e nações subjugadas pelos romanos. Tamanha a vergonha, tamanha a ignomínia que era morrer em uma cruz. Mas o meu Senhor, o nosso Senhor, suportou tal sofrimento. Alguém aqui gostaria de compartilhar um sofrimento maior do que esse? Se aquele que suportou todas as coisas, suportou-as por amor a nós, nós precisamos suportar todos os nossos sofrimentos por amor a Ele. Porque nós, Romanos nos fala isso. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E aí Paulo vai explicando a justificação, mas depois ele fala, olha, não herdamos somente a vida, mas nós herdamos também os sofrimentos do nosso Senhor. Lutero disse, se deram uma cruz de espinhos ao nosso mestre, porque nós estamos esperando uma coroa de flores. Filipenses, uma carta que nós vamos começar a estudar esse ano, nos fala que Ele não nos deu somente o privilégio de crer nele, mas também de sofrer como Ele sofreu.
Sofrer para o cristão deveria ser um privilégio, porque o sofrimento nos assemelha, nos faz parecer cada vez mais com aquele que tudo sofreu, mas que se tornou também Senhor e Salvador de todos. Mas nós vivemos em uma cultura onde o sofrimento é algo que nós devemos, não, sofrimento para o crente não. Nós somos chamados para uma vida de vitória. 2023 vai ser um ano de vitória. E aí nós enchemos as igrejas e o povo ensandecido grita: glória a Deus. Mas irmão, e se o seu 2023 não for um ano de vitória, for um ano de sofrimento? Você infelizmente vai abandonar a sua caminhada. Hebreus, o capítulo antes desse que nós lemos, no final do capítulo, começa a falar de alguns cristãos aqui. Uns foram torturados, outros recusaram ser libertos para que alcançassem uma ressurreição superior. Outros foram zombados, açoitados. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Estou falando de crente aqui. Estou falando de cristãos que foram açoitados, apedrejados, cerrados ao meio. Será que esses homens foram derrotados? Será que Abraão foi um derrotado? Moisés foi um derrotado? Porque eles não viram as promessas de Deus se cumprirem em suas vidas. Eles morreram antes do cumprimento das promessas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Irmãos, precisamos mudar em 2023 a nossa ótica, porque nós entendemos do que é o sofrimento para nós cristãos. Não estou dizendo que você tem que abrir sua despensa e falar: glória a Deus, não tenho o que comer. Mas você não precisa abandonar a sua fé por causa disso. Não abandone o seu Salvador. Não abandone o seu Senhor. Por conta do obstáculo chamado sofrimento. Para encerrar, irmãos, o último pilar que o texto nos coloca, que muitos infelizmente abandonam a sua fé, é a disciplina do Senhor. Quem aqui já foi disciplinado pelo pai ou pela mãe? Já? Gostoso, né? O que o texto nos fala é que no momento que a disciplina está sendo aplicada, ela não é motivo de alegria, certo? Não é alegria. A hora que seu pai e sua mãe te davam uma chinelada, você não ria. Se risse também era pior, né? Você apanhava mais, que aí ela batia com mais raiva. Você está rindo? Então toma, né? Dava com mais força. A disciplina é um processo que todos nós estamos sujeitos, irmãos. Todos nós. Se nós somos filhos de Deus, nós somos disciplinados por Ele. Mas infelizmente, muitos não compreendem a razão de serem disciplinados. Muitos infelizmente acabam abandonando a sua jornada, antes mesmo de ver aquilo que a disciplina poderia causar em sua vida. O texto nos fala que a disciplina é para os filhos. E se a disciplina é para os filhos, e nós não somos disciplinados pelo Senhor, alguma coisa de errado tem. Filhos ilegítimos. Se uma criança começar a correr, pular, gritar, fazer aqui um monte de coisa aqui, tal, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Nada. Por que você não vai fazer nada? Porque não é o seu filho. Mas o pai e a mãe
E em casa a gente conversa, né? Em casa a gente conversa. Porque o pai, a mãe, disciplina o seu filho legítimo. O nosso Senhor nos disciplinará em 2023, porque nós somos seus filhos, e Ele não pode ver o seu filho andando por caminhos errados e não fazer nada. O nosso pai não é um pai omisso. Infelizmente, nós estamos acostumados a ver um pai, a figura de um homem, e o cinema já retrata isso, o desenho já retrata isso, os Simpsons, por exemplo, é um exemplo disso, de pais omissos. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus, o nosso Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, não é um pai omisso. Ele cuida de você, mas Ele vai te disciplinar quando você precisar. E você pode fazer birra, você pode não gostar, e o texto já fala isso, não vai te produzir alegria, mas mais para frente, isso vai te produzir frutos de justiça, a todos aqueles que são exercitados. Para finalizar, é igual ir para academia. Quem aqui fez plano de ir para academia esse ano? Fizeram? Amém. Estou orando por vocês. Glória a Deus. Certo? Amanhã é segunda-feira, hein? Quero ver foto no Instagram de todo mundo malhando. E aí, domingo que vem, vocês vão chegar aqui na igreja assim, ó. Peito estufado, 45 de braço, com uma semana de academia. É isso, irmãos? Não é, né? A disciplina do Senhor é a mesma coisa. Segundo o texto, ela nos torna fortes, mas nós precisamos ser exercitados nela. Precisamos nos exercitar na disciplina do Senhor. Vai doer, igual é para academia. Semana de adaptação dói, mas depois se acostuma um pouquinho com a dor. E a dor, como o pastor já disse aqui nesse púlpito, é sinônimo de, quem lembra? Crescimento. Muito bem, o Vitor acertou. Crescimento. Amém? Palavra abençoada para nós começar o nosso 2023. Não podemos esquecer, irmãos, nós estamos em uma grande caminhada. Ministério de louvor, pode tomar seus lugares, se tiverem uma música, para nós encerrarmos. Encerrarmos da mesma maneira que começamos, cantando ao nosso Senhor. Amém? Nós estamos em uma grande corrida. Essa corrida, ela não é disputada sozinha. Você tem adversários que estão ali, ó. Estão no seu calcanhar. O pecado, o diabo, esse mundo. Existem obstáculos para você transpassar nessa grande corrida. Esses obstáculos são o pecado, o sofrimento, perder Jesus de vista. E não se esqueça que nessa corrida, nessa jornada cristã, e 2023 é só um tiro de uma grande jornada de toda a sua vida. O seu pai vai te disciplinar, porque você é filho, porque Ele quer tornar você cada vez mais parecido com Ele, e porque Ele quer te tornar forte. Amém? E o texto que nós lemos encerra com uma palavra de revigoramento. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Que nesse ano o nosso Senhor possa fortalecer as nossas mãos e os nossos joelhos antes, para que nós possamos correr do início ao fim a nossa jornada. Amém? Glória a Deus.